Olá, sejam bem-vindos a mais um Tu Pode Tchê, o podcast do Guia. O Guia que é um aplicativo onde a gente divulga os empreendedores do município de Feliz e Alto Feliz de momento e a gente comunica eles a todos os consumidores da região. E hoje a frase é: Thomas Edison dizia: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Olá, eu sou a anfitriã Gi, faço parte do comercial do aplicativo da cidade. Olá, eu sou a Jaque, idealizadora do Guia, e no episódio de hoje vamos abordar a importância da resiliência no empreendedorismo, como persistir até alcançar o sucesso. E hoje a gente tem um convidado muito querido, Guilherme Prestes, tem formação na área de TI, proprietário da Good Cakes, cafeteria aqui da cidade de Feliz, no Rio Grande do Sul, e da Cid Cloud, um sistema completo de gestão. E também é amante de carros antigos. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, antes da nossa conversa, quero fazer um agradecimento em especial a eles que trazem inúmeras possibilidades de realização de sonhos, a FLP Negócios Imobiliários e a Schneider Soluções em Consórcios, por serem nossos apoiadores nesse projeto. E também a Finkler Empório Natural. Cuidar da sua saúde, para nós é natural. Então, Gui, seja muito bem-vindo. E a gente sempre inicia querendo saber um pouquinho da tua história, um pouquinho mais sobre as tuas empresas, né? Eu vou deixar aberto aqui para tu falar sobre elas, o que tu sentir de falar. Ok. Bom, a minha história no empreendedorismo ou nesse ramo de abrir negócios e tentar dar a cara a tapa para ver o que acontece, tá? Surgiu lá atrás, quando apresentado por um amigo, eu acabei encontrando dois outros conhecidos aqui da região que queriam fazer algo diferente, tá? E que tinham a ideia de montar uma empresa de TI, no caso, tá? Que era o Diego e o Thiago. E lá atrás, então, há mais de 15 anos atrás... Que ano que era isso aqui? 2000. Mais de 15? 2010. Nossa. Mas assim, não tem uma data exata, até isso é uma coisa muito engraçada, porque a gente sempre tenta procurar a data exata, tá? Tem fotos e tem várias coisas. Eu sei que eu tenho coisas relacionadas à tecnologia, que no caso são códigos do sistema e das coisas que a gente criava até antes disso, de 2008, tá? Mas, enfim, lá atrás surgiu a trajetória de fazer algo diferente devido à necessidade. Nós éramos uma agência de marketing que fazia sites e outras coisas, só que esse ramo ele é um pouco judiado, vou colocar dessa maneira, não é tão simples, você sempre tem que ficar reinventando a roda, porque chega uma hora em que as vendas não comportam o mesmo fluxo de sempre e as empresas muitas vezes passam necessidades. E pensa isso, então, há 15 anos atrás, né? Era diferente, tá? A dificuldade era explicar para os clientes o porquê eles precisavam do site e o que era um site. Já que naquela época a presença na internet não era assim como a gente tem hoje, de que todo mundo vê a necessidade de ter um Instagram, perfil social ou aparecer. Porque se você não está online hoje, você não é visto. Não existe praticamente, né? E então a ideia era, por necessidade, pelo negócio não ir andando, fazer algo diferente, tá? Com isso surgiu a ideia de tentar criar um sistema de gestão com a ideia de ser um pouco diferente. Na época, só existia muitos sistemas que eram instalados. E quando eu digo instalados, vinham com um disquete ou então um CD de instalação e funcionavam só num computador local. Se aquele computador queimava, perdia acesso à internet, que era discada, ou alguma outra coisa, simplesmente não servia de nada o sistema. Então a nossa ideia era criar um sistema que fosse acessível de vários lugares. Então, se um computador deu problema ou algo do tipo, você conseguisse acessar de outro, tá? Mas isso era uma dificuldade, porque efetivamente nós não entendíamos de gestão, não entendíamos realmente de como deveria ser arquitetado um sistema, porque assim como uma construção, um edifício, tem que se pensar em como vai se construir, para que depois aquilo se sustente e se comporte de uma maneira eficiente. E também não entendíamos de nada relativo a regras fiscais. E na época estava começando o projeto da nota fiscal eletrônica. Porém, a nota fiscal eletrônica eram simplesmente manuais e manuais, sem ter algo palpável, ninguém entendia como funcionava, então era um desafio.
E a história começou ali, com o passar dos anos nós fomos crescendo, foi, vou dizer assim, um tiro na lua, talvez. Um pouco de sorte, um pouco de trabalho duro, mas foi um tiro na lua. Nesse meio do caminho conseguimos cada vez mais clientes, cada vez retermos mais clientes e então fazer essa empresa que se tornou então a Sigi Cloud crescer cada vez mais. Nesse meio tempo, então, entre a trajetória da Sigi, que eu acabei saindo num período e depois voltei, agora fazem 4 anos, né? Nesse período entre criação de Sigi, desenvolvimento da mesma, crescimento e tudo mais, eu fundei algumas outras empresas, participei, trabalhei remoto vou dizer assim, como CLT para empresas de fora do Brasil para adquirir um pouco mais de carga e consciência. Então, dentre as empresas que eu criei, criei a Good Cakes, criei a Papa Pizza, que era uma empresa junto com outros 2 sócios também para pizzas congeladas e alguns outros alimentos congelados que a gente veio a expandir também. Foi uma ideia muito legal, algo totalmente diferente ao que eu estava habituado. Não, ela se transformou numa delivery de pizza. Mas existe e tudo mais. A pizza é a mesma e acredito que muito boa ainda, mas ela se modificou, tá? Criei alguns outros sistemas online que não funcionaram tão bem como deveriam, talvez. Criei um aplicativo de humor para celular que na época teve mais de 15 mil downloads, não cobrei nada, poderia ter ganhado dinheiro com isso. E, enfim, foram várias coisas, várias tentativas. A ideia é nunca parar, né? Que legal, nossa! Várias áreas diferentes, né? Tipo, se testou em vários âmbitos, assim. Mas a Sigi, ela sempre foi na nuvem ou vocês iniciaram? Sempre foi na nuvem. Sempre foi? Sempre foi na nuvem. Meu Deus, de onde vocês buscaram esse conhecimento? Porque há 15 anos atrás nem se ouvia falar muito sobre isso, livros. Né? Na época, eu ainda pegava um livro e eu olhava assim, o auge da ciência, do que se pensa sobre alguma coisa, está escrito nesse livro, vou ler. E assim que foi. Eu me lembro que na época lá no começo da Sigi, eu ainda estudava no Unicinos, fazia a minha formação em análise e desenvolvimento de sistemas lá, né? Então, por causa da Unicinos, eu tive acesso tanto à biblioteca da Unicinos, a alguns livros mais avançados para estudar, assim como colegas de outras áreas, por exemplo, colegas que faziam contabilidade, que muitas vezes me emprestavam as apostilas, algo que é muito antigo hoje também, não sei nem se existe, mas que justamente mostravam conceitos fiscais, conceitos contábeis, para entender como funcionava, porque criaram um sistema de gestão que justamente controle as finanças da empresa e tudo mais. Precisávamos desse atendimento, não tínhamos esse entendimento de como deveria funcionar, então ele foi adquirido. Mas assim, o processo de criação do Sigi, do sistema em si, tá? Ele foi feito em 3 meses, tá? Praticamente. 1 mês de estudos, 1 mês de desenvolvimento de todo o sistema, fora a parte fiscal, e 1 mês de desenvolvimento da parte fiscal. Então, 3 meses nós tínhamos o sistema, vou dizer assim, plenamente funcionando, tá? Ao longo dos anos ele se modificou, se tornou algo muito maior. Hoje a gente chama lá na Sigi, por exemplo, de um ecossistema e não só um sistema, porque se tem uma série de outros aplicativos, aplicativo mobile, sistema de gestão para emissão fiscal, TEF ou sistema de cobrança de cartão. A gente tem até uma operação de banco digital lá. Então, ele se modificou bastante para tentar trazer todo o possível para a gestão. Né? Sim, tu vai se complementando, né? Conforme a necessidade do cliente, tu vai vendo o que tu precisa melhorar. E eu acho que isso é a primeira lição do dia, né? Que as pessoas anotem aí que o estudo, o aprimoramento, ele tem que ser constante, né? O escopo, a visão e a ideia que se tem que ter é que a vida não para. A vida está sempre se modificando e as coisas vão evoluindo. Um exemplo, tá? Uma curiosidade, não tem muito a ver, já que a frase do dia tem a ver lá com Thomas Edison dos tempos. Logo após que surgiu a energia elétrica, e então na época da Revolução Industrial e tal, que surgiu e popularizou os carros, o marketing contrário aos carros naquela época era justamente o quê? Que como o cavalo era a força motora principal da época, a justificativa era de que grama se tinha em todo lugar. Gasolina não era fácil de encontrar. Para que comprar um carro se tu não vai conseguir andar? Eu vejo hoje em dia, por exemplo, né, trazendo então esse tema de revolução, de como as coisas mudam, tá?
Eu vejo isso, por exemplo, hoje com os carros elétricos. Se tem outros problemas, além disso, de matriz energética e tudo mais, mas se fala hoje, como que eu vou comprar um carro elétrico se eu não sei onde eu vou carregar? Para quê? Não vale a pena? Mas isso remete a coisas que a gente já viveu na nossa história. E assim no nosso negócio também. Acredito que todo negócio ele vai mudando. Eu não acredito que as coisas têm que ser feitas assim. Existe estudo, mas tem que estar aberto a mudanças, a modificações, a aprimoramentos. Elas fazem parte da nossa vida. A vida é isso. Eu acho que muito vai da desconfiança do novo, né? Assim, as pessoas têm muito receio, assim. Será que eu faço algo diferente? O que vai acontecer? Né? Então, vai das pessoas buscar o conhecimento, né? Tu falou que lá 15 anos atrás não tinha nada, tinha que buscar nos livros, e hoje o conhecimento está tão acessível a todos, né? Tantas plataformas aí gratuitas e livros, né? Gratuitos, para que se consumir um monte de coisa. E Gui, pensando nessa toda tua trajetória e vários empreendimentos que tu iniciou, que deu continuidade, que estão consolidados hoje, qual foi o maior desafio que tu enfrentou até agora com a tua jornada empreendedora, né? Eu acho que um grande desafio para todo empreendedor, são 3 grandes que eu tive para mim. E eu acho que esses 3 desafios fazem parte de toda a jornada de qualquer empreendedor. O primeiro deles é acreditar. Como assim acreditar? Tá? Porque no começo, eu vou dar um exemplo meu, até minha mãe duvidava. Minha mãe dizia, para que criar uma empresa de sistema? Para que criar uma cafeteria? Faz concurso do Banco do Brasil. Tu vai ter um emprego garantido. Faz concurso do Banrisul. Você tinha essa visão do seguro. Tá? Então é acreditar. Não é fácil. Muitas vezes você duvida de si mesmo, de que é possível. Existem dias ruins, existem dias péssimos, existem dias bons. Tá? Acreditar é muito importante. Tá? Então é um princípio básico começando sobre resiliência. Tá? A vida em parte, no mundo dos negócios, é como se fosse uma ondinha. Tá? Vão ter dias em que, indiferente qual vai ser o seu negócio, você vai estar lá embaixo, mas vão ter dias em que você vai estar lá em cima. Você tem que saber interpretar que é natural isso, você não pode se culpar e desistir quando você estiver lá embaixo, assim como não pode achar que simplesmente está indo tudo super bem e que nada vai acontecer quando você estiver lá em cima. Tá? É algo 100% lei da natureza do que acontece, tá? Muitas vezes, só que acho que o ser humano tem um problema com o tempo, tá? Nós temos um problema em memória, muitas vezes nós esquecemos o que aconteceu, o que nós comemos de jantar ou de almoço ontem, tá? E muitas vezes esses ciclos, então, de um dia, eles não acontecem de um dia para o outro, de uma semana para outra. Muitas vezes eles levam anos. Então, eu posso passar 2, 3 anos em que minha empresa está ruim nos negócios e 2, 3 anos onde minha empresa está lá em cima nos negócios. É natural isso. Então, o fato é não desistir quando está lá embaixo e também saber avaliar que, olha, agora estou bem, eu tenho que planejar quando eu estiver lá embaixo. É tudo isso assim. Outra grande questão, pelo menos que foi para mim na minha vida e tudo mais, e aí abre sobre ter mais negócios, mas da mesma forma isso pode ser avaliado em um pequeno negócio, um negócio que é eu comigo mesmo e simplesmente isso, que a internet possibilita hoje e tudo mais, que é conseguir identificar o quanto que nós mesmos precisamos mudar e mutar dependendo das situações. Como que eu digo e como que eu coloco isso, tá? Por exemplo, se você tem mais de um negócio, você tem que saber identificar que, no meu caso, a Good Cakes, ela necessita e ela pede de mim um nível X de gestão. Tá? Porque, afinal, ela é uma cafeteria local, ela está na Feliz. Então, eu fazendo a gestão até certo nível, ou então, como a literatura de gestão e de liderança de pessoas diz, se eu souber, no caso, gerenciar a nível de negócio, entender para onde o meu negócio está indo e abaixo disso saber gerenciar os meus líderes, formar líderes e conseguir fazer com que esses líderes gerenciem as outras pessoas que trabalham lá na cafeteria, é tudo que a Good Cakes me pede. Tá? Esse é o nível de gestão atual da Good Cakes, é tudo que ela me pede. Mas uma empresa, por exemplo, como a CIG, eu não posso simplesmente só olhar para negócio. Tá? Eu tenho que ter vou dizer assim, colocando uma liderança como se fosse uma governança. O que eu digo por governança, tá? Eu tenho que pensar mais para frente, tenho que pensar no futuro, eu tenho que pensar de como que outras empresas e como que o mercado influencia dentro da minha empresa. E eu tenho que estar olhando isso para frente. Então eu tenho que ter esse nível além.
E um grande desafio para as pessoas é saber identificar que eu preciso me municiar de conhecimento e tudo mais, e preciso saber identificar o quanto que eu preciso evoluir para cada etapa do meu negócio, para cada necessidade do negócio diferente. Porque eu não posso ser o gestor pensando em como, por exemplo, os impostos do município vão impactar na Good Cakes, porque não faz isso sentido para ela. A realidade dela é diferente. Mas eu não posso deixar de olhar isso, por exemplo, para a CG Cloud. A CG Cloud atua em território nacional. Eu tenho que estar olhando as regras fiscais e outras coisas, porque isso impacta literalmente dentro da minha empresa. Então, é um jogo de saber identificar até onde ir. Da mesma forma, por exemplo, se fosse uma empresa eu comigo mesmo, talvez eu teria que saber identificar que na hora que eu estou atendendo uma pessoa, talvez na minha lojinha, que é eu mesmo cuidando, eu tenho que ter um nível de gestão, de gerência e tudo mais. Mas se eu for fazer vendas online ou alguma coisa, eu já tenho que ter uma ideia de gerenciamento diferente, entender o quanto que aquilo me exige e, da mesma forma, saber me adaptar a cada situação e não ser demais num ponto e também não deixar a desejar em outro, tá? E o terceiro ponto que eu acho que ninguém muitas vezes não considera é muito custoso construir qualquer coisa na vida, tá? Então, muitas vezes as pessoas não compreendem e não entendem o preço a se pagar para que se consiga chegar a determinado ponto. É muito fácil olhar e dizer assim, olha, o coleguinha hoje tem uma empresa de sucesso. O coleguinha construiu uma casa. O coleguinha fez aquilo. O coleguinha fez isso. Mas pode ter certeza, mesmo que não seja aparente, ele pagou um preço por aquilo. Infelizmente ou felizmente, o nosso tempo de vida, nosso tempo é finito. Então, na hora que eu estou determinado a fazer uma coisa, eu estou deixando milhares de outras oportunidades, outras coisas de lado. Então, eu estou efetivamente pagando. Muitas vezes pode não ser aparente na nossa vida normal, mas o coleguinha que está, o empresário, a pessoa que está trabalhando até mais tarde, ela está deixando tempo de lado da família, muitas vezes ela está pagando um preço. Porque as relações interpessoais de família, entre cônjuge ou pessoas, elas vão se danificando. Mesmo que tenha como se tratar, elas vão se danificando. Da mesma maneira, se eu estou deixando de lado um pouco a empresa para focar na minha vida pessoal, nos cônjuges e tudo mais, tem que entender que eu estou abrindo mão de outras coisas no meu negócio. Talvez meu negócio não cresça como eu gostaria. Mas tem que se ter essa noção de que se eu quero ter um negócio, se eu quero construir alguma coisa, eu vou deixar algumas coisas de lado, eu vou pagar um preço. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Então elas se justificam de que é muito difícil, é muito trabalhoso, é muito custoso, mas também porque elas se cobram de que elas querem fazer tudo. Não é possível. É preciso entender que se tem um preço a se pagar. E nessa tua vivência de empresa, tu buscou parceiros ou... Porque eu vejo que tu é muito, muito proativo em tudo, né? Tu consegue fazer muitas coisas sozinho. Mas para construir tudo isso, tu buscou ajuda? Assim, eu tive ajuda durante toda a minha trajetória, tá? Tive sócios que foram fundamentais naquele determinado momento, pessoas que foram fantásticas, pessoas que foram, como eu vou dizer, meus mestres, que eu aprendi muito com elas, tá? Assim como hoje eu procuro tentar passar um pouco de conhecimento do que eu sei, né? Continuo buscando conhecimento também, continuo buscando pessoas que possam me ensinar mais e tudo mais. Mas assim, é uma balança e é um meio delicado, tá? Vou ser honesto, por quê, tá? Eu tenho uma visão hoje, e não é ruim isso, tá? Mas eu tenho uma frase que eu brinco e falo sempre, que sociedade é pior que casamento, tá? Porque um casamento é mais fácil de lidar. A sociedade, quando começa a dar errado, geralmente é mais difícil. Então tem esse porém. Mas, mesmo que forem divididos, eu tenho 3 sócios, eu tenho 10 sócios, tá? O sócio A cuida dessa parte, o sócio B cuida dessa parte, o sócio C cuida dessa parte. À medida em que o sócio A fica muito bom nessa parte e ele se dedica a fazer essa parte crescer, o sócio B se dedica a fazer a parte dele crescer e o sócio C se dedica a fazer a parte dele crescer, tá? Dificilmente eu sozinho ou qualquer pessoa sozinha consegue alcançar o crescimento que essas 3 pessoas conseguem fazer. Se elas trabalharem em prol juntas no mesmo objetivo. Porém, aí entra em teoria da comunicação e outras coisas que com certeza tem pessoas que sabem muito melhor do que eu. Fazer com que essas 3 pessoas andem juntas em prol do mesmo objetivo não é fácil.
E esse é o problema. É ali que se peca, é ali que se perde. E geralmente as interações humanas não são justas, não são parelhas, então isso acaba se tornando problemático. E o que era bom acaba se tornando ruim, e aí vice-versa. E você aprende com o processo, né? Você aprende com o processo. Mas quando tu diz mestres, são pessoas que são do mesmo nicho que o teu, ou são pessoas aleatórias que te ajudaram com alguma palavra, alguma coisa assim? Assim, ó, qualquer pessoa que tente empreender é uma premissa que, conforme ela vai evoluindo, como eu falei, sobre o nível de gestão, sobre a visão do negócio dela, ela tem que se tornar, vou dizer, multicultural. Como assim multicultural? Ela não basta ela entender de sistemas. Eu sou formado na área de TI. Para minha empresa, hoje, o que menos importa é eu entender sobre como se programa um sistema, sobre como se faz o código. É importante? É legal para mim? É. Mas isso é o que menos importa hoje na minha empresa. Hoje na minha empresa o que mais importa é eu entender de vendas. Eu entender de posicionamento de marketing digital. Como fazer campanhas no Google, como ser achado pelo Google e tudo mais. Ou qualquer outra rede social, tá? Então, te respondo essa pergunta te dizendo, não são pessoas aleatórias, mas a pessoa, conforme as pessoas vão alcançando performance no negócio, mais específicas elas vão ficando. Então, a pessoa geralmente que vai te ensinar um bom conteúdo, mesmo grátis, né, pela internet, a pessoa que vai te ensinar um bom conteúdo de venda, ela não domina muito programação. E a pessoa que vai te ensinar muito de programação, talvez ela não domine muito de vendas. Então, são várias pequenas coisas, pequenos insights, pequenas ideias que você vai pegando de várias pessoas diferentes, que são referências em suas áreas, que vão te transformando. Então, eu acredito que não seja uma única pessoa. Muitas vezes você tem essa visão de que precisa-se de um mentor, uma figura-chave. Isso funciona, tá? Essa pessoa pode te dar um norte geral ou, como se fosse uma brincadeira, te dar um banho de loja, te mostrar tudo o que é possível, tá? Mas vai chegar determinado momento em que você vai ter que buscar sua própria realização e aí para buscar sua própria realização você vai ter que encontrar seu caminho de acordo com o que você tem afinidade e específico em cada parte. Então entra de novo nesse meio de que cada pessoa vai te ensinar um pouquinho de sua área específica. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Então vamos para a próxima pergunta. Quero fazer um agradecimento em especial a eles que trazem inúmeras possibilidades de realização de sonhos, a FLP Negócios Imobiliários e a Schneider Soluções em Consórcios por serem nossos apoiadores nesse projeto. E também a Finkler Empório Natural. Cuidar da sua saúde, para nós é natural. Voltando então para o nosso tema principal sobre resiliência no empreendedorismo. E tendo em vista que boa parte dos nossos ouvintes são pequenos e médios empreendedores, qual a principal dica que tu poderia dar? Eu fortemente acredito, e eu acho que isso se aplica a todas as empresas, é que a persistência vence a genialidade. Fazer o pouquinho trabalho de formiguinha todo dia, fazer aquela pequena partezinha, mas todo dia com consistência, ela vence a genialidade. Aquela pessoa que consegue fazer o fantástico e incrível e muitas vezes você não entende como. Tá? Então, da mesma forma, isso por quê? Porque da mesma forma fazer exatamente aquele trabalho de formiguinha todo dia torna com que a nossa base seja mais forte, ou seja, mais resiliente. Sim. Talvez não tenhamos o crescimento fantástico que uma pessoa genial teria, mas a longo prazo, temos uma empresa mais forte, uma vida mais forte, um crescimento mais sólido, que não é derrubado por qualquer crise, e ele continua. Isso que vai nos posicionando, né? Enquanto marca também, conforme tu vai persistindo, né? Isso. Quanto tempo já tem a Good Cakes? 8 anos. 8 anos. Faz bastante tempo. E ela sempre foi a Good Cakes, desde que eu me lembro tem o mesmo perfil, assim, né? Sempre foi Good Cakes, sempre no mesmo local, na antiga sala da Mamélias, para quem não sabe onde era a Mamélias antes. E tu acha que isso é um marco importante? Por exemplo, muitos pequenos empreendedores iniciam um empreendimento um ano com um perfil. Aí entendem daqui a pouco que não foi tão legal esse primeiro ano, já mudam daqui a pouco para um outro nicho, alguma coisa assim. Tu acha que isso é bacana? Não, tá? Mas assim, ó, temos que estar abertos a mudanças e temos que entender que as coisas vão se alterando, tá? Não há problema em fazer mudanças, tá? Mas da mesma maneira, volto a dizer de novo, o poder da
do trabalho de formiguinha, da persistência de fazer o mesmo trabalho bem feito todo santo dia, ele supera a genialidade. Eu sei que não é tão simples assim, tá? Muitas vezes existem 1000 fatores, não é só simplesmente, tá? Sim. Mas o trabalho básico bem feito, ele muitas vezes faz com que você não chegue a ter que mudar tudo. Às vezes as pessoas se preocupam tanto, eu vou mudar porque não está certo, eu vou mudar tal coisa porque não está certo. Porque a pessoa não faz o trabalho básico bem feito. E aí quando eu digo trabalho básico, não é simplesmente, eu sou um instalador, eu vou lá instalar, sei lá, eu instalo ar-condicionados, vou instalar todos os ar-condicionados da melhor maneira do mundo. Ser empreendedor me cobra mais do que simplesmente fazer o meu trabalho físico, indiferente se seja postar alguma mídia na rede social, ou então fazer um trabalho de instalação física de um ar-condicionado. Ele me cobra mais do que só fazer isso bem feito. O quê? Eu preciso olhar, por exemplo, para a gestão. Tá? Então, fazer o básico da gestão, entender para onde o meu negócio está indo, fazer as contas simples do tipo, está entrando X, eu não posso gastar mais que X. Fazer esse trabalho bem feito, muitas vezes eu entendo que é judiado e dói na gente, mas limitar um pouco esse crescimento, às vezes, da empresa, em detrimento de ter um crescimento constante, em vez de eu crescer 100% no mês e nos próximos 3 meses perder do 20%, tá? Crescer 5% todo mês, porque eu investi menos em marketing, porque eu investi menos em alguma coisa, mas da mesma maneira, todo santo mês investir o mesmo valor em marketing, mesmo quando as coisas não estão boas, é isso que eu digo de fazer o trabalho de formiguinha bem feito todo santo mês. O guia hoje, ele além de ser uma vitrine, né, através do aplicativo, a gente também proporciona workshops. E o nosso último workshop foi sobre gestão de finanças. E a gente pôde perceber que muitas pessoas estão com o início, né? Começando lá, conseguindo mal e mal dividir o que é CPF de CNPJ. Então, trazer esse olhar, de olhar, né, para dentro. A gente teve aí num outro episódio gravado com a Stephanie e o Marcelo, e eles falaram sobre olhar para dentro, parar um dia na semana e conseguir olhar para isso, né? Olhar para quem é a empresa e olhar para números, né? Porque só assim a gente vai conseguir colocar no papel, tá ok, ou o que eu preciso melhorar para chegar em determinado lugar que a gente quer, né? Assim, o princípio básico de toda gestão é o que eu não meço não é gerenciado. Não adianta eu dizer que eu tenho o melhor processo de montagem de carros do mundo. Eu tenho uma lavagem de carros, meu processo, o jeito que eu lavo carros é o melhor do mundo. Se eu não tenho como medir isso, ou seja, entender quantos litros de água eu estou gastando, pesar ou medir quanto sabão está indo, quantas esponjas eu estou gastando, eu não anotar isso e saber no final do mês quanto que isso me custou, eu não posso dizer que o meu processo é melhor, porque eu efetivamente não gerencio ele. Vai ter alguém matutando as cabeças agora, eu acho. Isso é uma informação bem importante e que eu aprendi contigo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gui na Good Cakes e na Sige, então eu admiro muito tu quanto pessoa. E sim, o Gui é um mestre para mim, uma inspiração quando a gente fala de resiliência e de empresa, porque eu acompanhei vários processos, inclusive o início da Good Cakes, que iniciou com um modelo de cardápio e depois ele teve uma mudança para aprimorar, justamente aconteceu o que ele está falando hoje, que é esse medir realmente o que seria entregue, né, para o cliente, onde iniciou com pão de queijo A, teve a mudança para o café tal, e hoje eu vejo que mudou só uma vez. É o mesmo cardápio, já faz 5 anos que eu saí do Good Cakes, é o mesmo cardápio desde que eu estive lá. E ver que o arroz e feijão bem feito realmente funciona. E como foi pra ti, então, revolucionar esse mundo da cafeteria na Cidade Feliz? Porque eu acho que tu revolucionou, tu trouxe uma proposta de cafeteria diferente, né? Com um ambiente onde tu pudesse fazer uma reunião, um ambiente mais aconchegante, ao meu ponto de vista, que hoje faço uso dele, né? Pra receber clientes, inclusive, e me sinto muito bem. Como foi lá no início trazer essa mudança pra cidade? Então, assim, não é que foi algo muito, assim, pensado, nossa, vou trazer essa visão, mas era um anseio meu, que eu tinha, tá? Justamente por ter um ambiente em que eu pudesse sentar, tomar um café um café bom, que não fosse simplesmente um café comprado no mercado ou alguma coisa do tipo, e que proporcionasse que eu pudesse simplesmente esquecer o resto, ter uma estrutura básica e trabalhar.
Então, surgiu mais da minha necessidade. Já existiam propostas lá fora e tudo mais, quando nós fizemos a análise do negócio e a criação da identidade de marca e tudo mais, se olhou muito para como as cafeterias nos Estados Unidos funcionavam na época, tá? Então, isso há 8 anos atrás, tá? Mas coisa do tipo assim, bastante pesquisa na internet, eu visitei bastante cafeterias que existiam no Rio Grande do Sul, principalmente na região de Gramado e tudo mais, que são um outro modelo de negócio, mas eram referência para mim, que podiam me mostrar, por exemplo, como funcionava o atendimento, quão amplo eram os cardápios, beleza, como funciona esse ambiente? Eu tenho uma cobrança por estar nesse ambiente, eu não tenho uma cobrança por estar nesse ambiente, e aí sim, essa proposta, ela destoa do que já tem na região, ela talvez não seja a melhor proposta da região. E assim, ó, a Good Cake sempre surgiu, tá? E esse talvez um erro meu, uma brincadeira minha, que a Good Cake surgiu aqui na Feliz como uma validação de modelo de negócio. A ideia era abrir aqui, ver se funcionava, ver se ela se mantinha, né? Se ela continuava aberta, gerava dinheiro, gerava lucro, para abrir em outros locais, tá? E aí surgiram 1000 coisas, surgiram outros empreendimentos, como eu disse, a vida cobra seu custo, o empreendedorismo cobra seu custo, então nem sempre se tem como se dedicar tempo a todos os locais que você deseja ao mesmo tempo. Então isso foi ficando em segundo plano. O negócio foi dando certo, a validação foi acontecendo, mas esse segundo local e tudo mais foi ficando em segundo plano, tá? Hoje eu tenho certeza plenamente que nós temos a estrutura perfeita, caso nós quiséssemos replicar e tudo mais. Mas é algo que ficou no tempo. E que lá atrás talvez foi algo um pouco não tão intencional diretamente de ser algo assim, mas mais algo que surgiu da necessidade minha própria de querer ter um ambiente diferente. E quanto tempo para essa validação? Assim, ó, aí nós estamos entrando em algumas coisas que talvez são mais macro, tá? No Brasil a gente tem 2 grandes marcas. O primeiro, que é o primeiro ano de empreendimento, e isso tudo são dados do Sebrae, tá? O Sebrae faz um bom trabalho nisso sobre disponibilizar dados dessas partes de micro e pequeno empreendedores, né? Então, o primeiro grande marco é dentro do primeiro ano. Muitas empresas, a taxa de mortalidade das empresas no Brasil no ano passado, claro que nós temos anos pós-pandemia e tudo mais, mas a taxa de mortalidade de empresas que estavam dentro do seu primeiro ano foi de 80%. Nossa. Ou seja, a cada 100 empresas que abriram no ano de 2022 para 2023 ali, 80 delas fecharam. Ou se transformar em alguma outra coisa, outra empresa. Muitas vezes acontece um costume dos brasileiros eu tentei fazer dessa maneira, não deu certo, abri outro CNPJ, e isso entra nessa estatística, mas então 80% fechou antes de completar o primeiro ano. E o outro grande marco são 3 anos. E aí, desses 20% que sobraram, ou todas as outras empresas que passaram desse filtro do primeiro ano, geralmente 60% fecham em 3 anos. Ou seja, nada. Passar de 3 anos no Brasil é uma conquista. É uma conquista, é vencer um grande filtro. Passar do primeiro ano no Brasil é vencer de grande filtro, tá? Muito se fala também sobre custo Brasil, o custo do Estado, dos impostos em cima da estrutura empresarial. E é algo que eu ligo o alerta desde sempre, fazer a gestão bem feita, o básico bem feito eu não posso pensar no negócio sem pensar em tudo que eu tenho que pagar. E isso inclui os impostos. Sim, tem que colocar na balança, né? Sempre. Tem que colocar na balança. Se tu é MEI hoje, ok. Mas se eu quero evoluir, eu tenho que colocar na balança. Mesmo que você seja MEI, você tem que saber o seu custo. E aí entra também outra questão. De qualquer vídeo, qualquer coisa que você for ver sobre gestão básica, além do agora, é preciso saber aonde eu quero ir. Para saber onde eu quero ir, eu tenho uma coisa básica, que é ter um objetivo. Todo mundo faz planos, eu tenho que ter um objetivo. Se o meu objetivo é ficar dentro do MEI, vamos dizer que eu sou um MEI, e o meu objetivo é ficar dentro do MEI, porque eu não quero pagar mais impostos, eu estou bem com isso. Eu tenho que trabalhar e ter uma gestão eficiente para que eu fique dentro do MEI. Então, eu tenho que planejar que as coisas sejam dessa maneira. Da mesma maneira, se eu planejo crescimento, eu já tenho que contar que, beleza, não é agora, mas eu planejo que em 1 ano, 2 anos eu saia do MEI e minha empresa tenha faturamento suficiente para que eu vá para o Simples Nacional. Se eu planejo isso,
Então, eu já tenho que ter uma ideia de que, beleza, os impostos mudam, mas se hoje eu entrasse no Simples Nacional, eu pagaria tanto de imposto. Como e o que isso impacta na precificação do meu produto, na maneira como eu trabalho, na forma como eu vou prestar meu serviço. Eu tenho que ter uma noção disso, tá? Eu tenho que, pelo menos, ter uma noção disso. Sim, é o básico, né? Acho que, antes de tudo... Antes de começar, tu disse que tu fez a construção da marca, o estudo do campo global, né? Do que seria a cafeteria. E eu acho que tudo isso se enquadra, né? Porque precificar hoje também é uma grande dor dos pequenos e médios empreendedores. Sempre foi. Sempre foi. E o grande X da questão pra mim, que eu venho falando, eu vejo que as pessoas não tiram tempo pra isso, né? Então, é olhar com calma e tirar tempo pra fazer isso. É chato. Porque o pequeno empreendedor é ele. E tem que olhar pra vários setores, né? Então, é chato. Mas a gente precisa fazer. Faz parte do crescimento. Pagar o preço, né? Não, infelizmente eu sei que muitas vezes se está abrindo mão de outras coisas, de tempo com a família e convívio, mas é o preço. Sim. Infelizmente é algo que tem que ser, não pode ser negligenciado. Às vezes as pessoas culpam por um negócio não dar certo, tem mil situações, mas às vezes as pessoas culpam que o negócio não deu certo para agentes externos. É muito mais fácil olhar para o mercado, é muito mais fácil dizer, eu não tive movimento. Mas muitas vezes pequenas coisinhas que poderiam ter sido feitas, e aí entra justamente eu olhando para mim, tá? Que eu deixei de fazer na minha gestão básica, de olhar como esses impostos funcionam, de eu ter resiliência e entender que, beleza, não vou gastar R$200 num mês com marketing, nos outros meses não vou gastar nada. Mas eu vou gastar todo mês R$15 em marketing. Vou pagar uma propaganda no Facebook. Mas todo santo mês eu estou investindo R$15 em marketing. Então, às vezes, essas coisinhas, vou dizer, a falta de consistência, essa pequena falta de gerenciamento é determinante para um resultado. Sim. Tem que estar visível aos olhos de todos, né? O tempo todo. Acho que o maior consumo hoje é nas redes sociais. Então, a gente tem que acompanhar isso, né? Antes, lá 15 anos atrás, antes de começar o teu primeiro negócio, era no boca a boca, né? Até tu pode falar sobre isso. Como vocês captavam esses clientes? Lista telefônica. Não acredito. Pegávamos a lista telefônica de todas as cidades, procurávamos as empresas que nós sabíamos que o nosso sistema tinha a melhor aderência, ou seja, que o nosso sistema ele era mais simples de usar, e empresas que a gente já sabia que, por estar em determinado ramos de atividade, elas já eram mais propensas a ter no sistema, porque senão virava uma bagunça. Entre eles, que continuam sendo muito utilizados hoje, madeireiras, distribuidoras, porque como eles trabalham com uma gama muito grande de produtos, eles tinham que ter alguma coisa. Muitos deles, na época, tinham planilhas do Excel. Mas mesmo assim, eles tinham, vou dizer assim, uma cultura de que eles tinham que registrar os produtos. Então era uma barreira a menos, ter que explicar por que a pessoa precisava daquilo. Então foi indo assim, era procurar madeireiras e outras empresas que faziam parte do perfil na lista telefônica e ligar. Ligava e fazia uma visita presencial ou não? A gente tentava ligar, porque a gente não tinha dinheiro para nada. Então a gente tentava só ligar. E aí, se a gente via que o cara ia comprar, aí a gente tentava visitar. Né? Mas porque a gente não tinha muito dinheiro nem para gasolina. E a única pessoa que tinha um carro era o Diego, um dos meus sócios antigos, ele tinha uma Paraty. Mas olha, uma Paraty, há 15 anos atrás era uma Paraty, né? E hoje ainda, né? Mas a Paraty do Diego era... Se andava, tava tudo certo, né? E hoje tu ainda tem clientes que tu atendeu lá no início? Temos alguns clientes que a gente atende lá no início e às vezes até dá vergonha, porque você vê que muitas vezes na evolução da empresa, você vê hoje que é natural isso na evolução de qualquer pessoa, você vê que algumas coisas que você fazia um tempo atrás talvez não eram tão boas assim, né? Porque as coisas vão mudando e melhorando. Então muitas vezes é brincadeira, mas gera uma certa vergonha de olhar, putz, eu já tive um atendimento X com aquela pessoa, né? Você, olhando hoje, aquela pessoa talvez sofreu, mas continua como cliente. Sim. E isso é um detalhe muito importante, isso é um termômetro dentro de, principalmente empresas que são prestadoras de serviço, tá? Ter uma base de clientes, dentro da sua base de clientes que ficam com você por longa duração, sabe?
são dois grupos que têm que ser estudados. Tanto aqueles que contratam com você alguma coisa e simplesmente saem, não usam direito e vão embora, como aqueles que ficam bastante tempo. Porque geralmente a diferença entre os dois é o meio termo da resiliência, do trabalho de formiguinha, de todo dia fazer um trabalho bom. Então é nesse meio entre os dois é que estão as coisas que você tem que procurar melhorar. E vai percebendo o perfil do teu público, né? Vai buscando afunilar cada vez mais isso, né? E hoje eu vejo muita propaganda de vocês, né? Vocês são hoje a maior? É o terceiro maior. Terceiro maior. RP em nuvem no Brasil, para micro e pequenas empresas. 15 anos. Hoje o teu público-alvo são pequenas e médias empresas? É isso. Clientes que faturam até 20 milhões ano. Tá bom. Pequenas e médias empresas. Não, sim. Existem clientes que, por exemplo, faturam os 5 mil no ano. Tá? São pequenos mesmo, muitas vezes MEIs, tá? Mas existem os maiores, existem algumas vinícolas na Serra, nós temos algumas indústrias em São Paulo, então tem um nicho, tá? Sim. E é tanto para prestadores de serviços como para comércio em geral? Tudo em geral. Bacana. E uma frase que tu deixaria para os nossos ouvintes, baseados nos teus valores pessoais, na tua jornada até aqui, que tu considera importante compartilhar? Além de várias outras que tu já deixou, né? Que eu achei bastante importante. Eu vou fazer um pouquinho de merchan e eu vou deixar uma frase que eu mesmo escrevi há 15 anos atrás, que é a missão da CG Cloud, tá? Que é unir gestão e tecnologia da informação com o preceito de que empresas são movidas por pessoas. Isso me importa muito, me move bastante e é algo que eu busco no meu dia a dia, que é entender que todas as empresas, seja meus negócios ou meus clientes e tudo mais, são empresas, são PJs, são CNPJs que têm pessoas por trás. Indiferente se é o proprietário, se é o funcionário, essas pessoas têm dias bons, têm dias ruins. Essas pessoas, elas nem sempre são lineares de como deveriam ser, tá? E entender isso, de que é preciso então buscar um meio termo, um crescimento constante, um tratamento constante, entendendo que nem sempre vão ser os melhores dias ou os piores dias, porque afinal as empresas são movidas por pessoas. Isso é muito importante para mim, tá? E é uma coisa que eu tento buscar e trazer para os meus negócios. Então, muitas vezes, é preciso entender de que, justamente, o crescimento de uma empresa está atrelado a um clima cultural, então, a como as pessoas se sentem ali naquele ambiente, tá? Muitas pessoas falam sobre energias ou outras coisas, mas tem muito mais a ver sobre tentar trazer, então, as pessoas a um mesmo rumo e todos esses objetivos. Cultura, né? A gente tá ligado na criação de cultura, foi algo que eu vivi muito lá na empresa dele. Eu fiquei 3 meses lá. E eu realmente é admirável, porque é algo que eu via em podcasts, coisas que eu acompanhava, nunca tinha vivido isso. E lá é realmente... Tu consegue ver de longe a cultura que é criada lá e realmente... ainda tem muita coisa a melhorar, mas... Né? Sempre tem, né? Mas algo que me chamou muita atenção foi que todas as manhãs, eu não lembro certo agora se era 3 vezes na semana ou todos os dias de manhã, eles têm uma cultura de se alongar, sabe? Tirar 3 vezes na semana. 10 ou 15 minutos pra se alongar. Vem o pessoal da academia e faz alongamento. Né? Eu achei tão legal isso, porque é um momento que, querendo ou não, a gente trabalha juntos. Mas lá eram mais colaboradores e eram umas 15, 20 pessoas, onde a gente não se via ao longo do trabalho, mas naquele momento lá todo mundo se unia numa roda e fazia um momento ali de alongamento. E ali tu já vê que se cria um contato, né, com pessoas, que é o que tu vem falando agora, atrás do CNPJ tem a pessoa física, né, que te dá já me dava quebrava, parecia uma barreira, né? Quando eu tava ali tendo um contato com o meu colega, que é meu gestor, com o dono da empresa que também tá na mesma roda, então te faz fazer parte desse ambiente, assim. Eu achei algo bem, bem inspirador pra uma empresa que eu realmente já admirava, e quando eu fiz parte, eu achei que realmente fazia sentido mais ainda. Eu senti que, tu falando assim, da mesma forma como o olhar pro cliente e pro colaborador é sobre empatia, né? Quando tu consegue entender as necessidades e entender que realmente por trás de um CNPJ tem um CPF. E
os empreendedores, por si só, muitas vezes, com a sobrecarga do dia a dia, estão exaustos, cansados, né? Que nem tu falou. E muitas vezes vão falar uma frase que não é o que eles querem falar naquele momento. E ter esse jogo de cintura, né? Entender que a gente tá aí pra se ajudar, né? E ter esse sistema de gestão trabalha um pouco a dor dos clientes, que é essa parte de ter que estar logo pronto, uma nota fiscal, uma coisa que não tá dando certo naquele momento, né? E conseguir gerir isso é bem complicado. Mas é a empatia. E a gente vê que o gestor, então, da empresa tem esse olhar. E conseguir passar isso para os teus colaboradores, acho que é o mais difícil, né? A gente vê que muitas empresas aí têm essa dificuldade de colaborador, de conseguir passar isso tudo para ele, que ele consiga olhar para os clientes como tu olha, né? E ter esses momentos de fazer esses exercícios é justamente conseguir conectar esses teus colaboradores com o mesmo olhar que tu tem, de autocuidado, né? Cuidado com o próximo. Eu tenho uma pergunta para ele, que se tu pudesse dar uma dica para um empresário que está nos ouvindo, como tu criou essa cultura na tua empresa, ou como tu pode... uma sugestão de conexão entre realmente os colaboradores, né? Valorização do colaborador, talvez, né? Isso. Não. Que tu já pratica ou praticou? O básico. Todas as pessoas na sua empresa, na sua família, é o que eu acredito, pelo menos. Todas as pessoas na sua empresa, na sua família, elas vão, assim como seus filhos ou quem for pais, elas vão ser espelhos, muitas vezes, das suas qualidades e defeitos. Então, muitas vezes, se na sua empresa alguns colaboradores têm algumas atitudes e algumas coisas, uma cultura que você não gosta e não entende de onde vem, possivelmente sejam dos seus defeitos que você não quer olhar, tá? Então, é difícil, começa por aí, tá? Então, fazer esse autotrabalho de tentar buscar, poxa, mas se eu fosse um colaborador, o que seria bom para mim? Se eu estivesse na outra posição, tentar tratar isso dentro de mim, tá? É o primeiro passo, talvez, tá? Que eu diria. Mas, assim, não existe receita de bolo. E tem muito jogo de cintura, muita inteligência emocional no meio do caminho ali. Nem sempre é possível tudo. Tem vezes, sim, que dá vontade de esganar algumas pessoas. Tem vezes, sim, que é preciso uma autorreflexão, porque justamente o seu dia, como você falou, o meu dia ruim não deve tornar com que o meu ambiente de trabalho fique ruim, porque eu não estou num dia bom. Porque eu, Guilherme, não estou no dia bom, então eu, Guilherme, dentro da CG Cloud, ou dentro da Good Cakes, ou dentro de qualquer outra empresa, eu não preciso transformar aquilo num caos. A maior prova de que eu acredito realmente nisso é que na minha empresa, depois que tu passa do teu contrato de experiência, um dos benefícios que se tem é que tu só trabalha 4 dias na semana, né? Tem um dia mais de folga. Justamente porque seria o dia em que as pessoas teriam folga para cuidar de seus afazeres, da pessoa, de quem ela é. Então o Guilherme teria um dia de folga na semana, e ele tem, para que ele possa marcar dentista, para que ele possa cortar grama, para que ele possa ficar com a esposa, para que ele possa jogar videogame, para que ele possa fazer o que o Guilherme desejar. Justamente porque a ideia é que nos outros dias o Guilherme seja o colaborador dentro da empresa e ele não tenha essas outras questões pessoa lá, ajude isso. 100% focado daí, né? Aí é legal, porque o teu negócio permite isso, né? E daí vai do empreendedor conseguir olhar para o seu negócio e entender o que cada negócio permite, Existem outras coisas, existem outras valorizações, né? Sim. Mas eu vejo que tu criou esse ambiente, tu criou estratégia para que isso acontecesse. Porque não é comum as empresas terem esse 4 dias de trabalho. Então, tu foi... É que vai mais longe, né? Aí se começar a entrar nisso, eu acho que... A gente fica até amanhã aqui. Gui, muito obrigada por tu ter vindo. Então, a gente já está partindo para o nosso final do podcast. Gi, muito obrigada por tu estar aí mais um dia comigo. Muito feliz de te ter aqui, é uma pessoa que pôde compartilhar as tuas experiências e tenho certeza que agregou para muitos empresários que puderam ouvir nossos queridos ouvintes. Esse foi mais um episódio do Tu Pode Tchê, o podcast do Guia. Agradeço muito vocês terem ficado aqui com a gente até o final. Curtem, comentem, compartilhem, sigam as redes sociais que vão estar aqui nas descrições. Um beijo, até mais. Gostaria de agradecer, então, a todos que fizeram esse momento aqui acontecer. Cabana das Paineiras, de Feliz, Rio Grande do Sul, Milene Uver, Fotografia, Cervejaria Guampa, Artes Baede, Empório Finkler Natural, Schneider Soluções em Consórcios,
Valfran Artesanatos e Presentes, Cervejaria Altenbrick, FLP Negócios Imobiliários, Jennifer Kirsch, Dona Chica Doces, Cacau Show, JC Aromas, Café Monte Vida e Sofia Mota. Muito obrigada!